Voltamos à nossa aula para nós fazermos uma pequena revisão desse momento que nós estamos estudando, essa transição do Brasil que sai da era de Getúlio Vargas, um período chamado Estado Novo, um período que foi caracterizado pela ditadura de Getúlio Vargas, e agora nós temos a redemocratização do Brasil. Por isso que o nome da aula é Redemocratização do Brasil 1. Passando por um processo de redemocratização, a Constituição de 46, que nós vamos ver agora nesta aula, na tela para vocês, aula de número 27.2, o Brasil Democrático 1. Então nós vimos aí que nós temos a Constituição de 1946. Essa Constituição, ela tem uma característica liberal, ela não tem mais uma característica autoritária. Pregava a democracia como regime político, a república como forma de governo, a federação como forma de Estado e o presidencialismo como sistema de governo. O voto é um voto secreto, um voto universal para todos, para a maioria de 18 anos, a preservação da legislação trabalhista, o mandato eletivo, o direito do cidadão. Então nós temos aí o governo de Dutra. Começa então, a partir de 46, é eleito aí indiretamente Eurico Gaspar Dutra, que ele vai ficar de 1943 até 1950. 46, 47, 48, 49, 50. Ou seja, ele fica por 5 anos. É o que dizia a Constituição. Ele vai governar em 46 até 50. Por 5 anos, Dutra fica como presidente do Brasil. Ele governa no período que nós estamos em plena Guerra Fria. Então ele vai se aliar muito aos Estados Unidos. Se alia tanto que ele vai caçar o Partido Comunista do Brasil, através do Supremo Tribunal Federal. E para combater a inflação não podia autorizar aumento salarial. Cara, quando ele tem um arroxo salarial aqui, nós vamos ver a queda do seu governo e aí nós vamos ver a ascensão de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas reaparece para novo mandato. Lembra aqui que Eurico Gaspar Dutra termina em 50, Getúlio Vargas entra em 1951 para um novo mandato de presidente da República. Teve quase 50% dos votos aí. Procurou apagar a imagem de ditador do Estado Novo e desenvolveu um nacionalismo econômico e uma política trabalhista. A campanha do petróleo é nosso vai ser muito forte. É criado a Petrobras em 53. As grandes indústrias nacionais vão ser criadas por Getúlio Vargas aí. As estatais, grandes estatais. A lei do lucro extraordinário deu 100% do salário mínimo, coisa que vai levar Getúlio Vargas a ser derrubado do poder. Ninguém aceitava esse aumento tão grande do salário mínimo, o trabalhador tendo dignidade. O governo dos Estados Unidos, nós vamos aí desagradado pela criação da Petrobras e pela lei do lucro extraordinário, vai começar a pressionar Getúlio Vargas. Pressiona e começa a patrocinar a UDN de Carlos Lacerda, que sofre um atentado na Rua Toneleiros. Não se sabe até hoje se esse atentado foi fake ou não foi fake, mas ele sofreu um atentado na Rua Toneleiros e com isso Getúlio Vargas começa a ser pressionado, não vai aguentar a pressão, escreve uma carta-testamento e comete suicídio. Getúlio Vargas, gente, vem aqui comigo. Getúlio Vargas, que cria essa estatal aqui chamada Petrobras, cria a Petrobras, cria as estatais nacionais, Getúlio Vargas não queria renunciar novamente. Ele já tinha renunciado lá em 1945. Agora ele não queria renunciar novamente. Getúlio Vargas, quando ele comete suicídio, que ele mete essa bala no peito, puf! Foi como se desse um tiro de foguete numa árvore cheia de passarinho. Todo mundo debandou, todo mundo voou. Então o golpe que estava sendo desenhado em 1954 vai esperar um pouco. Vai esperar até 1964. Vai tardar, vai ficar 10 anos aí sendo incubado. E só vai conseguir ser dado em 1964. Aqui foi um pouco para vocês sobre Getúlio Vargas.
a volta de Getúlio Vargas. Faça atividade que a gente já volta. E o petróleo é nosso. E aí? Fizeram atividade, tudo bacana. Vimos aí esse período do governo Getúlio Vargas. Vocês puderam agora tirar as dúvidas dentro da atividade, porque nós vamos agora fazer a correção dessa atividade para nós entendermos um pouco o que foi essa volta de Getúlio Vargas e o que foi o governo de Eurico Gaspar Dutra. Vamos lá para a atividade, para a gente ser bem rapidinho nessa atividade, na correção dela? A questão número 1. Olha a questão número 1. Em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se explica basicamente pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria, pela linha insurrecional dos comunistas que pretendiam iniciar uma revolução a curto prazo, por ser um partido comunista frágil e destituído de expressão social, por ser um acordo partidário firmado entre a UDN, o PSD e o PTB, pelo desejo de acalmar as forças armadas que ameaçavam interromper o jogo democrático. 1947. O Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se explica basicamente... Vem cá comigo, aluno. Eu quero lembrar vocês que o Partido Comunista era um partido forte naquele momento que estava vivendo. O Partido Comunista já estava consolidado. Nós temos o grande líder dele, o Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda, ele tem um fortalecimento muito grande dentro do Partido Comunista. Eu quero lembrar vocês que o Partido Comunista não estava planejando, até porque ele estava dentro do jogo democrático, ele não estava planejando, naquele momento, dar um golpe de Estado. Mas o mundo do pós-guerra estava passando por uma bipolarização. Em dois polos. O mundo estava dividido em dois polos. Um lado socialista e o outro lado capitalista. E nós, pobres mortais aqui do Brasil, fazíamos parte do terceiro mundo, que naquele momento era dividido assim, nós éramos do terceiro mundo. E nós estávamos enfrentando isso aqui. A briga dentro dessa polarização e o Brasil aqui tinha que tomar um lado. E Eurico Gaspar Dutra tomou um lado. Ficou do lado dos Estados Unidos. Ao ficar ao lado dos Estados Unidos, ele chancelou a Guerra Fria. E com isso, ele, juntamente com o Supremo Tribunal, STF, vai fechar o Partido Comunista no Brasil. Por isso que a questão correta daí é a letra, na tela, é justamente a letra A. Pela bipartição, o mundo está bipolarizado aí, nós temos a divisão, está partido o mundo em dois blocos antagônicos, que era o comunismo, e o capitalismo e o socialismo aí, consequência da Guerra Fria. Vamos para a segunda questão. A segunda questão já chegou no Enem. Já chegou as questões do Enem. Então, nós temos aí algumas questões que estão relacionadas ao Enem. E a gente já vai aqui ver, essa aqui foi da PUC, do Rio Grande do Sul. No combate à inflação, o governo Eurico Gaspar Dutra, que vai ficar de 1946 a 1951, buscou direcionar os gastos públicos em investimento nos setores considerados prioritários. Nasceu, então, o Plano SALT, destinado a investir em saúde, alimentação, transporte e energia. Tá vendo aí de onde vem o SALT? Saúde,
alimentação, transporte e energia. Por isso que ele recebeu o nome de Plano SALT. Vamos pagar aqui. Plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Plano SALT. Destinado, então, mas o desenvolvimento brasileiro, especialmente da indústria, ficou abaixo das aspirações da indústria brasileira, industriais brasileiros. Isso ocorreu em razão de quê? A política econômica de regulação, que regulava os preços dos produtos essenciais para proteger a indústria nacional, será que essa política econômica dele queria proteger a indústria nacional? Das facilidades à exportação de bens duráveis, promovida pela política econômica do governo? Ou da abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos? De política econômica voltada para a seleção das importações, priorizando os bens duráveis? Da capacitação de recursos a partir da construção da indústria de base e da política econômica nacional do governo? E aí? Qual seria a questão? Nós sabemos que o governo ele queria trazer produtos de bens duráveis para o Brasil. Isso vai enfraquecer a indústria nacional, que está aqui produzindo bens duráveis e não tem esse mercado, não tem como escoar seus produtos aqui. Então, como é que o governo vai fazer neste momento uma política de valorização dessa indústria nacional, que era para ele fazer essa política de valorização dessa indústria nacional, e, ao contrário disso, ele vai incentivar produtos estrangeiros chegando. Por isso que a resposta correta daí é a letra na tela. É a letra B, da facilitação de exportação de bens duráveis promovida pela política econômica do governo aí. Ó. Vamos para a terceira. Senado devolve... Olha o texto, tá? Vamos ler o texto com calma. Senado devolve o mandato do senador Luiz Carlos Prestes e seu suplente. O Senado Federal promoveu nesta quarta-feira, dia 25 de 5 de 2013, sessão especial para a devolução simbólica do mandato do senador ao líder comunista Luiz Carlos Prestes, 1998 a 1990. 1898 a 1990. E a seu suplente, Abel Sherman, eleitos em 1945 pelo então Partido Comunista do Brasil, PCB, com a maior votação proporcional da história política brasileira até aquela época. Prestes teve o mandato cassado em 1947, após o Tribunal Superior Eleitoral ter cancelado o registro de seu partido. Em discurso de agradecimento na tribuna, a viúva de Luiz Carlos Prestes considerou a devolução simbólica do mandato de seu marido uma vitória não apenas para a família, mas de todo o povo brasileiro, que elegeu em 1945 com mais de 150 mil votos. Maria do Carmo destacou o compromisso de Prestes com as causas dos trabalhadores brasileiros e lembrou sua permanente preocupação com a qualidade dos sistemas públicos de saúde e educação, com as garantias do direito à moradia e com a defesa de salários decentes a fim de que todos pudessem viver com dignidade. Agência do Senado, 22 de 5 de 2013. A matéria jornalística acima apresentada refere-se a uma reparação por parte do Congresso Nacional da cassação do mandato realizado contra membros do PCB em 1947. Essa medida foi deflagrada pelo governo Dutra, no contexto de início da Guerra Fria. Entretanto, essa medida estava em contradição com a Constituição promulgada em 1946, já que ela tinha caráter fascista, liberal, totalitário, autoritário ou comunista. Constituição de 46. A Constituição de 1943, ela é bem característica não do fascismo,
que era a Carta del Lavoro, lembra da Constituição de 37, que ela foi baseada na Carta del Lavoro, que era uma Constituição autoritária? Não do comunismo. Não, ela não era a Constituição comunista. Até porque ela também não pregava uma ditadura do proletariado. Não era uma Constituição autoritária em seus dizeres. Não era uma Constituição totalitária. Então, a Constituição que se apresentava era uma Constituição de caráter liberal. Liberdade, igualdade e fraternidade. Era uma Constituição de caráter de aceitação, uma Constituição de caráter democrático. Mas mesmo assim, devido ao contexto da Guerra Fria, nós vamos ver o Brasil tomando atitudes antidemocráticas. Então, a característica dessa Constituição, na tela para vocês, é uma característica liberal. Então, isso que assusta, ó. Entretanto, essas medidas estavam em contradição com a Constituição promulgada em 1946, já que ela tinha um caráter liberal. E esse caráter liberal não pregava a perseguição. Vamos para a quarta e última questão. Após a saída de Getúlio Vargas do poder em 1945, o então ministro da Guerra do Estado Novo, general Eurico Gaspar Dutra, foi eleito presidente do Brasil. E olha que o cara era ministro da guerra. Ó. Entre as características do seu governo pode-se destacar, exceto o alinhamento com o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética. Isso teve no governo do Gaspar Dutra? Teve. Então não é exceto. Daqui teve no governo Gaspar Dutra. Criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, fundação da Petrobras e início da campanha nacional O Petróleo é Nosso, isso foi no governo Gaspar Dutra? Uma nova Constituição foi aprovada e o voto tornou-se obrigatório a todos os brasileiros alfabetizados, maior de 18 anos de ambos os sexos. Isso teve no governo Gaspar Dutra? Propôs o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia, seria isso? Um plano econômico desenvolvimentista que priorizava o investimento na saúde, alimentação, transporte e energia. Isso teve no governo Gaspar Dutra? Pessoal, dessas questões apresentadas, todas tiveram no governo Gaspar Dutra, exceto a criação da Petrobras. Não foi no governo Gaspar Dutra. Não é no governo Gaspar Dutra que tem a campanha O Petróleo é Nosso. Não é lá que se tem a campanha do Petróleo é Nosso. Não é no governo Gaspar Dutra. Vai ser todo isso aí no governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas que vai suceder Eurico Gaspar Dutra agora de forma democrática. Getúlio Vargas testou as urnas e foi aprovado nas urnas. Olha aí o povo voltando com Getúlio Vargas. Tirando ele o pijama dele e colocando ele novamente a faixa presidencial. Questão correta? Letra B. Criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, não foi no governo Gaspar Dutra, foi do governo de Getúlio Vargas, e a fundação da Petrobras e início da campanha nacional O Petróleo é Nosso. Pessoal, nós temos aí nessa aula, nós temos um material complementar. Eu gostaria que vocês dessem uma lida completa na carta testamento que Getúlio Vargas deixou. Vejam a carta testamento, vejam o que ela fala. Eu saio da vida para entrar na história. Por que Getúlio Vargas fala isso? E também para a próxima aula, eu queria que vocês assistissem, porque nós na próxima aula vamos falar dele, de Juscelino Kubitschek, o menino que sonhou o Brasil. Um país. Está aqui no YouTube, pesquisem e assistam esse documentário muito interessante sobre Juscelino Kubitschek. A nossa aula chega ao final. Espero que vocês tenham compreendido mais um pouco sobre essa história do Brasil, sobre essa transição que o Brasil está saindo do Estado Novo e o Brasil está partindo para a redemocratização. E eu espero vocês na próxima aula para a gente falar, sabe de quem? Juscelino Kubitschek. Até lá.